E aí, tudo bem? Vamos falar sobre concentrações em soluções? Vamos lá! Temos aqui uma garrafa de água mineral e ao virarmos, notamos a composição dessa água mineral. Todas as vezes que uma solução tiver mais do que um componente, as informações sobre os componentes dessa solução são mostradas no que nós chamamos de composição química dessa solução. Em primeiro lugar, o que é uma concentração? A concentração ela vai expressar a quantidade de uma substância que está presente naquela solução, é o que eu vou chamar de soluto, em relação a uma amostra, a uma quantidade de solução que eu peguei para realizar a análise. No caso do rótulo da água mineral, que eu mostrei aí para vocês, nós temos a análise sendo feita em miligramas de uma substância que está naquela mistura em relação a 1 litro dessa solução. Então, se eu quiser expressar a concentração de cloreto, que nesse caso é o íon Cl-, contido nessa amostra. Bom, de acordo com o rótulo, nós temos em 1 litro dessa água mineral 10,4 miligramas de cloreto. Essa, portanto, é a concentração de cloreto em relação a 1 litro dessa água mineral, que foi o volume que eu tomei como amostra. Ou seja, a quantidade que eu tenho de um determinado soluto, de um componente dessa mistura, em relação a uma quantidade de solução que eu tomei para a minha amostra. Tem uma pergunta aí que é muito frequente. É sempre 1 litro? Ou seja, toda a composição vai trabalhar selecionando uma amostra de 1 litro daquela solução? Claro que não. Você tem inúmeros exemplos que não são assim. Vamos acompanhar alguns deles? Analisando aqui, por exemplo, esse isotônico, percebemos que ele tomou como análise para sua amostra, para descrever a composição, 200 ml dessa solução. No caso aqui do Benegrip, perceba que ele está colocando as quantidades relativas aqui de cada soluto, de cada componente, em relação a 1 ml dessa solução. Essa concentração expressa em miligrama por ml você já vai encontrar muito mais frequente nos medicamentos. Ok, retornando ao nosso exemplo inicial, onde eu mostrei a concentração de íon cloreto em relação à água mineral, logo no começo do vídeo, vamos criar duas situações aqui hipotéticas. E se eu tomasse 500 ml dessa água mineral? Qual seria a quantidade de íons cloretos nessa amostra? Ou, se eu pegasse 2 litros dessa água mineral, qual seria a quantidade de íons cloretos nessa amostra? Olha, para que um material seja considerado uma solução, eu devo ter a mesma composição proporcionalmente em quantidades de uma substância para qualquer quantidade, para qualquer fração desse material. Se eu estou tomando metade da amostra inicial, sendo esse material uma solução, eu devo ter também, proporcionalmente, a metade dessa substância que eu estou analisando. Ou seja, em 500 ml dessa água mineral, eu vou ter 5,2 miligramas desse íon cloreto. De forma análoga, se eu pego o dobro agora, ou seja, 2 litros de água mineral, eu devo ter proporcionalmente o dobro dessa substância também. Ou seja, 20,8 miligramas de íons cloretos. Dessa forma, eu garanto que a
composição de íons cloretos nessa água mineral sempre será constante. Desse modo, eu garanto que para a mesma água mineral, a concentração de íon cloreto sempre será igual. Essa consequência é muito importante para resolver as questões. Ou seja, se você não modifica a sua solução, a concentração sempre será igual. Tá, mas de que forma que saber a concentração me ajuda numa questão de soluções? Muito simples. Se você sabe que a concentração é sempre a mesma, por exemplo, na água mineral do começo desse vídeo, nós temos 1,5 litro de água mineral. Então, em 1,5 litro de água mineral, a quantidade aqui, a concentração, ela vai se manter. Eu posso, então, afirmar que 10,4 miligramas de íon cloreto em 1 litro dessa solução, dessa água mineral, é igual a uma quantidade de íon cloreto em 1,5 litro dessa água mineral. Agora, aplicando aqui essa matemática, eu tenho x vezes 1x igual a 10,4 vezes 1,5, 15,6 miligramas de Cl-. Ou seja, em 1 litro de água mineral, eu tenho 10,4 miligramas de íon cloreto. Em 1,5 litro de água mineral, eu tenho 15,6 miligramas de íon cloreto. E eu faço isso igualando, já que a concentração ela não vai modificar. Vamos a uma questão. O soro caseiro consiste em uma solução aquosa de cloreto de sódio 3,5 gramas por litro e de sacarose 11 gramas por litro. As massas de cloreto de sódio e de sacarose necessárias para preparar 500 ml de soro caseiro são de... Vamos lá, sempre, galera, vamos criar o hábito de localizar a pergunta da questão para saber o que ela está perguntando para você. Ela quer saber as massas de cloreto de sódio e de sacarose necessárias para preparar 500 ml de soro caseiro. Olha, quais informações eu tenho no texto sobre esse soro caseiro que tem relação com a sacarose e com o cloreto de sódio? Bom, ele diz que no caso do soro caseiro, em relação ao cloreto de sódio, nós temos 3,5 gramas por litro de soro caseiro, obviamente, e de sacarose 11 gramas por litro de soro caseiro. Separando aqui então o cloreto de sódio e a sacarose e aproveitando para inserir aqui uma anotação, ó, concentração, massa de uma substância, aqui nesse caso que é o nosso soluto, cloreto de sódio, por volume de uma solução, nesse caso aqui 1 litro de soro caseiro. A mesma coisa na sacarose, a concentração em massa sobre volume, massa de um soluto, substância que você está analisando, sobre o volume da solução onde essa substância está contida, ok? Como nós acabamos de ver que a concentração não vai se alterar, basta igualar essa concentração para a nova quantidade que ele está analisando. Nesse caso, 500 ml de soro caseiro, ou seja, a metade, 0,5 litro aí de soro caseiro. A massa de cloreto de sódio vai ser igual a X. Da mesma maneira, eu vou igualar, aqui nós vamos ter também 0,5, que é a mesma coisa que 500 ml, e a massa de sacarose vai ser igual a Y. Resolvendo essa conta, nós temos que X vai ser igual a 1,75 gramas de cloreto de sódio. Resolvendo essa conta, nós temos que Y é igual a 5,5 gramas de sacarose. E está respondida a questão. As concentrações não mudam. Então, se eu diminuo a minha solução inicial,
eu reduzo proporcionalmente a quantidade de soluto que está nessa amostra. E aí, para começo de conversa, tá tudo tranquilo? Fica aí que agora a gente vai ver o seguinte: como converter uma solução que está expressa em massa de determinado soluto por volume de solução para quantidade de matéria desse mesmo soluto, ou seja, quantidade de matéria em mol, para um volume de solução. Te aguardo nesse próximo vídeo. Espero ter te ajudado.